Ó Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no livro Profeta Isaías, capítulo 30. Nós vamos fazer essa leitura em duas partes. Depois de Isaías, nós vamos para Apocalipse. Isaías capítulo 30, nós vamos ler o versículo de número 21 e o 22. Diz assim: E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Vá para Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se asseite comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vamos ao Senhor em oração. Nosso Deus e nosso Pai, tão grande e tão poderoso, nós nos prostramos e reverenciamos essa tão grande presença que habita neste lugar. Senhor, esta é a tua casa, chamada casa de oração, e nós viemos aqui para buscar a tua face nesta noite, e pedimos, Senhor, humildemente, como servos dependentes de ti, fala nesta noite com a tua igreja. Abre os nossos ouvidos e prepara, Senhor, o nosso coração, para que possamos compreender a profundidade das tuas palavras, Senhor, contida nas tuas escrituras, porque a tua palavra ela é poderosa, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois fios, e ela é poderosa e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem e da mulher. Por isso faz isso nessa noite, Pai. Sonda o nosso coração e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós estamos falando da igreja de Laodiceia, a igreja a qual foi destinada a 7ª carta do livro de Apocalipse, escrita pelo apóstolo João, aquele que andou com Jesus os 3 anos do seu ministério terreno. E durante uma das perseguições do Império Romano, esse apóstolo,
ele foi exilado em uma ilha chamada Patmos. Ele, estando nessa ilha, ele teve uma visão, a qual o próprio Senhor Jesus, a qual ele um dia andou com ele, as suas mãos tocaram a palavra da vida, agora aparecia para ele novamente e lhes falava as palavras as quais estão relatadas nesse livro. E escrevendo uma carta a cada uma das igrejas, ele então escreve a essa igreja que estava localizada em Laodiceia. Laodiceia ela estava a oeste da Ásia Menor, no Vale de Lico, hoje conhecido como a Turquia. Ela era uma região que tinha 3 principais cidades nessa região, a qual estava a igreja de a igreja de Laodiceia. Das 3 principais cidades, a primeira era Colosso, e tem uma característica importante que eu fiz questão de anotar, que Colosso ela era muito conhecida por suas águas frias, uma água muito pura, uma água boa para se beber. Mas tinha uma segunda cidade muito conhecida também nessa região da igreja de Laodiceia, que era a cidade de Hierápolis, que era conhecida então por suas águas termais ou por suas águas quentes. E tinha também uma cidade nessa região que era a própria Laodiceia, mas ela era conhecida e ficou conhecida na história por ter ali uma igreja morna. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, irmãos. O Senhor, Ele tem a sua maneira de tratar com cada um de nós, da forma dele, no momento dele. E a palavra que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, a palavra de Deus para o seu coração, é que Deus se importa com você. Deus se importa com você. Quem te trouxe aqui não foi a sua vontade, mas foi o próprio Deus quem te atraiu para este lugar, para lhe falar ao coração. Porque Deus, Ele se importa com você como Ele se importava com essa igreja que estava localizada em Laodiceia e era uma igreja morna. Como nós conhecemos já, com certeza, aqueles que estão caminhando há algum tempo na fé, já ouviram falar muito dessa igreja, uma igreja que não era nem quente e nem era fria, mas ela era morna. Laodiceia era a cidade mais rica das 7 cidades que a rodeavam, era a cidade mais próspera. E ela também era uma cidade muito orgulhosa por ter passado por um terremoto, por volta do ano 70. E essa cidade, tendo passado por esse terremoto, ela ficou praticamente intacta. Então, todos dessa cidade se orgulhavam da estrutura dela. Ela não só era uma cidade rica, mas era uma cidade muito fortemente construída. Ela era conhecida por seu sistema financeiro muito forte. O comércio era muito forte naquela região. Ela também era conhecida pela fabricação de lã naquela época. E os irmãos prestem atenção em cada uma dessas informações, porque elas são importantes para nós entendermos por que o Senhor Jesus falou como Ele falou com a igreja de Laodiceia. Ela também era muito conhecida por ter lá uma escola, não somente um lugar para tratar, mas uma escola de medicina, que produzia o principal, além de formar pessoas, além de formar médicos, ela produzia ali naquela escola um colírio para os olhos. Porém, essa cidade, ela tinha um problema muito grande com a sua água. Eu já disse que dentre as 7 principais cidades, ela era mais conhecida, mas 2 cidades eram conhecidas por suas águas. Uma por ter águas termais e a outra por ter águas frias. Mas essa cidade, ela tinha um problema, porque lá da cidade de Hierápolis, a mais ou menos 10 quilômetros dela, tinham arquedutos que traziam águas para a cidade de Laodiceia. E lembram-se que Hierápolis era a cidade que era conhecida por suas águas quentes ou termais. Mas note que por 10 quilômetros aquelas águas caminhavam por aqueles arquedutos, então ela chegava ali na cidade de Laodiceia não mais quente e também não chegava fria. Essas águas elas chegavam mornas para aqueles moradores que ali estavam. Então se tornava uma água muito difícil de beber. Muitos que tomavam, isso eu não estou falando mediante a história.
Muitos que tomavam das suas águas tinham ânsia de vômito. Eu não sei quem aqui já tomou água morna, mas é difícil. Quando eu era criança, minha mãe fazia fazer aqueles gargarejos com água com sal, que a água era morna. Era difícil, era horrível. Então a água morna realmente não é uma água boa para beber, e era isso que acontecia nessa cidade, através desses arquedutos. Meus irmãos, diante desse contexto, conhecendo um pouquinho mais a cidade de Laodiceia e as suas características principais, então, lembrando que o tema dessa ministração é que Deus, Ele se importa com cada um de nós. Eu quero lembrando da leitura que nós fizemos lá em Isaías, que o Senhor fala aos nossos ouvidos para nos livrar da condenação. Irmãos, o Senhor, Ele tem um compromisso comigo, um compromisso com você. Um dia o Senhor, Ele derramou na cruz o sangue do seu próprio Filho. Eu não sei se vocês se lembram, mas o livro do profeta Isaías, capítulo 53, diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Não foi o diabo quem levou Jesus para a cruz. O diabo não tinha detenção nenhuma sobre Jesus Cristo. Afinal de contas, o meu pecado, o seu pecado e o pecado da humanidade insultaram, não foi o diabo, mas insultaram o próprio Deus. Deus é quem foi insultado. Nós erramos o alvo da obediência contra o próprio Deus. E a nossa dívida não era contra o inferno, não era para o diabo, mas a nossa dívida era com o próprio Deus. Porque cada um de nós deliberadamente pecamos e nos afastamos dos caminhos do nosso Deus. A palavra de Deus diz isso, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, e nós pecamos, escolhemos pecar deliberadamente, a pecar premeditadamente. Pensar para pecar, é assim que nós agimos, e como nós agimos muitas vezes até hoje. E nós, a palavra pecado é errar o alvo, é transgressão da lei. Nós escolhemos errar o alvo, nós escolhemos transgredir a lei do bom Deus. Lembrando que toda a lei de Deus ela é boa, perfeita e agradável, porque a lei é a expressão do próprio caráter e da vontade de Deus. Mas cada um dos 7 bilhões de pessoas hoje existentes no mundo, todos os que já passaram e todos os que vão vir, caminham por caminhos tortuosos. Não há nenhum que busque a Deus, nenhum sequer. E quando nós ofendemos ao Senhor, aquela dívida teria que ser paga, a dívida contra o próprio Deus, e o preço era muito alto, de forma que nenhum de nós poderíamos pagar, por mais obediente que fôssemos, porque a lei de Deus ela é muito alta, muito sublime. Deus ele é muito santo, e esse tem sido o problema da igreja moderna. A igreja não conhece quem é Deus e muito menos quem é o homem. Qualquer milímetro, meus irmãos, para a esquerda ou para a direita, longe da vontade de Deus, é pecado e transgressão da lei. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E nós teríamos que morrer para pagar o nosso pecado, para que se cumprisse a justiça, eu e você teríamos que morrer. Isso é justo, porque não é justo um estuprador estuprar uma menina de 9 anos e no tribunal chegar lá e falar que ele estava num dia mal com a esposa dele, por isso ele fez isso. Vamos desculpar, mas olha, não faz mais isso, tá bom? Se fosse a sua filha, você ficaria muito irado com isso. Ele teria que pagar pelo que ele fez, e não é diferente comigo e com você. Quando nós transgredimos a lei de Deus, nós precisamos pagar pelo nosso erro, porque isso é justo, porque nós fomos avisados anteriormente: a alma que pecar, essa morrerá. E deliberadamente nós pecamos contra o nosso Deus, e esse pecado ele merecia uma punição, e o preço era muito alto. Então o próprio Deus ele deu o seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer naquela cruz, e sobre o seu Filho Jesus Cristo, a ira de Deus foi derramada para que o preço fosse pago, e o Senhor Deus fosse satisfeito pela transgressão que foi feita contra Ele. Por causa do meu pecado e do seu pecado, o Senhor Jesus foi para aquela cruz, e o pecado da humanidade inteira estava sobre Ele, e por isso Deus, olhando para Ele, o odiou. Isso não é heresia, isso está escrito na Bíblia.
Senhor Jesus sempre chamou a Deus de Pai, mas quando Ele estava naquela cruz, o pecado da humanidade inteira sobre Ele não teve condições de chamar Deus de Pai. Então Ele disse: Deus meu, porque Deus, Ele é Deus até do diabo, até dos demônios, até do inferno, e quem manda lá no inferno é o próprio Deus. Então Jesus, naquela condição, com os pecados da humanidade sobre si, Ele não chama Deus de Pai, mas Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado, não houve amparo, não houve atenção para Jesus naquela hora, porque os nossos pecados estavam sobre Ele, e era necessário que isso acontecesse, para que a justiça fosse satisfeita. E isso aconteceu. Então, quando o Senhor Ele olha para o seu próprio Filho, Ele não vê o seu próprio Filho, mas Ele vê o meu pecado, Ele vê o seu pecado. Mas agora, quando Ele olha para mim e Ele olha para você, Ele não enxerga a mim e a você, mas Ele enxerga o seu próprio Filho Jesus em cada um de nós. E por isso Ele não diz que nós estamos desculpados, mas Ele diz que nós estamos justificados. E justificados é diferente de perdoado, porque o perdoado é alguém que fez alguma coisa, mas não vamos mais falar nisso. O justificado é aquele que é justo. É como se eu e você nunca tivéssemos cometido nada contra Deus, porque Jesus nunca cometeu nenhum pecado. Então o Senhor Jesus, Ele nos justificou através da sua morte, e hoje eu e você somos justos pelo sacrifício na cruz do Calvário. Isso acontece uma vez só na vida do crente. Nós somos justificados no momento em que nós nos rendemos aos pés do Senhor. Então os meus pecados estão naquela cruz, e a santidade de Jesus, ela vem para a minha vida, e eu sou então justificado. Mas o Senhor começa então um trabalho de santificação na vida de cada um dos seus filhos. E esse trabalho não acontece uma vez só. Esse trabalho é o trabalho de uma vida inteira, desde o dia em que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, até o último dia, onde você vai partir para a eternidade, ou o Senhor Jesus vai nos buscar para morar com Ele. Até esse dia, o Senhor continua o trabalho de santificação, de separação para si, sobre as nossas vidas. E é isso que Deus intenciona fazer essa noite aqui. Porque Deus, Ele se importa com você. O preço pago foi muito alto, custou o sangue do seu próprio Filho, e Ele não deixaria você caminhar da forma que você está caminhando. Ele jamais deixaria você caminhar pelo caminho que você está caminhando, porque a palavra diz: ouvirás uma voz por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a esquerda e nem para a direita. Existem pessoas nessa noite aqui que têm andado por caminhos tortuosos. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, e o Senhor contempla a sua vida. Talvez você tenha conseguido esconder isso do seu cônjuge, talvez você tenha conseguido esconder isso dos seus pais, dos irmãos da igreja, mas você não pode esconder o seu extravio do próprio Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. O Senhor fala aos nossos ouvidos para nos livrar da condenação. Diante disso, irmãos, eu quero falar sobre 6 lições que o Senhor nos traz dentro desse capítulo 3 de Apocalipse, falando da igreja de Laodiceia. E a primeira delas é: na ocasião do meu pecado, o Senhor não fecha os olhos. Versículo 15, parte A do versículo. Na ocasião do meu pecado, o Senhor não fecha os olhos. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Nessa noite, o Senhor denuncia o pecado de cada um de vocês aqui. Eu sei as tuas obras. Eu não sei com quem o Senhor está falando, irmãos. É importante nós lembrarmos que eu não sou nada mais e nada menos do que um arauto do rei. O arauto é aquele que tem a incumbência de pegar o edito real, sair do palácio, ir para o meio do povo e fazer a leitura daquilo.
Ele não pode acrescentar a sua interpretação, aquilo que ele acha, ou suavizar ou aumentar aquilo que o rei disse no seu dito. Mas o arauto do rei, ele é encarregado de somente entregar a mensagem do rei. E eu nessa noite sou somente um arauto do rei. Deus, ele me trouxe aqui para que hoje ele dissesse que os olhos dele estão sobre todos os lugares. E ele tem contemplado a vida de alguns aqui. E ele diz: sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. No capítulo 1, versículo 14, do Apocalipse mesmo, nós vemos o Senhor Jesus, não mais agora sobre a cruz, não mais agora revestido de uma fragilidade, mas o Senhor Jesus ressurreto e poderoso, assim como ele voltará para buscar a sua igreja. No capítulo 14, diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus olhos agora estão sobre todos os lugares. Na ocasião do meu pecado, pois, o Senhor, ele não fecha os seus olhos. E essa é a primeira lição dessa noite. Em segundo lugar, o Senhor não me aceita pela metade. No versículo 15, ainda, na parte B do versículo, o Senhor diz: tomara, quem dera, foras frio ou quente. A palavra de Deus nos diz: minha, o Senhor dizendo, é a glória, e eu não darei a outro. E ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração, de onde procede as saídas da vida, todos os desejos, todas as suas preocupações, todos os seus anseios. Dai-me o teu coração, porque Deus, ele se importa com você. O Senhor, ele não vai dividir a glória dele, ele não vai dividir a sua vida, se você está um pouco com ele e um pouco com o mundo. O Senhor, ele te quer por inteiro, porque o preço pago na cruz foi muito alto. Irmãos, a palavra de Deus nos diz: ah, se o meu povo me ouvisse. O Senhor dizendo para Israel: ah, se o meu povo me ouvisse, eu de pronto abateria os seus inimigos. É importante, nós sabemos que hoje o Senhor está falando ao nosso coração, porque Ele quer nos livrar da condenação. Porém, não há filho que fique sem repreensão. Se você é um filho de Deus, e se você hoje não abandonar o seu pecado e não entregar o seu coração, a sua vida totalmente devotada ao seu Deus, consagrada ao seu Deus, o Senhor, ele vai te disciplinar, irmãos. O Senhor, ele disciplina o filho que ama. Não há um filho que viva sem disciplina e o pai ama esse filho. Mas todo filho que o pai ama, ele disciplina porque ele ama. E Deus, ele ama a sua vida. A prova disso é que ele entregou o seu único filho para morrer por você e por mim. Então, irmãos, ouça a palavra de Deus hoje. Ouça a repreensão de Deus hoje, para que nós não sejamos disciplinados. Ainda que a disciplina seja uma bênção, porque também é uma demonstração do amor de Deus. O Senhor, ele não me aceita pela metade. Em terceiro lugar, nosso tipo de devoção, entenda, nosso tipo de devoção, de consagração, de vida com Deus, nosso tipo elogia o Senhor. Irmãos, Deus estabeleceu um modelo para que seu povo pudesse servi-lo, e hoje a igreja tem caminhado da forma que ela quer. A igreja não tem tido prazer em buscar nas Escrituras as verdades bíblicas para conformar as suas vidas, as suas atitudes com o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus em Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esse mundo. Irmãos, nós estamos nos conformando com este mundo, tomando a forma do mundo. Será que você tem sido distinto por ser um crente em Jesus Cristo? Será que através das suas ações, das suas atitudes no seu trabalho, você pode ser conhecido como um crente? Não
aquele que está sob a disciplina de Cristo? As nossas vidas têm que estar conformadas com a vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe, nosso tipo de devoção muitas vezes enoja ao Senhor, e é por isso que o Senhor diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Assim como quando você toma uma água morna e aquela água faz mal para você, dá aquele refluxo, Deus está dizendo, usando esta metáfora para dizer que a nossa adoração falsa, a nossa vida dupla, ela causa isso no Senhor. Enoja a ponto dele querer lançar-nos fora quando nós agimos com a nossa vida dupla. Eu não posso sondar o seu coração, mas o Senhor pode. Talvez você esteja hoje aqui e esteja pensando: não é tudo isso, não é dessa forma, está exagerando. Essa é uma demonstração de que o seu tipo de adoração tem enojado ao Senhor. O Senhor, Ele fala no nosso coração porque Ele nos ama e porque Ele quer nos livrar da condenação. Assim, pois, examine o homem a si mesmo. Assim, pois, examine o homem a si mesmo, irmãos. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de examinar a nós mesmos, a nossa consciência, os nossos anseios, a nossa vontade, onde está amparado o nosso desejo de viver com Deus, onde tem sido amparadas as nossas justificativas, o nosso dia a dia, as nossas atitudes. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Antes de você participar da mesa do Senhor nessa noite, o Senhor diz: examine seu coração, porque se cada um de nós examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados com o mundo. Mas porque muitas vezes a igreja não examina a si mesma, ela se conforma com o mundo, ela não se renova segundo a vontade de Deus, e no dia do juízo final, esses que pensam que estão com Deus, que tiveram uma vida com Deus, receberão a dura notícia de que eles estão do lado esquerdo e não do lado direito. São aqueles que receberão a mensagem: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, eu não vos conheço. E essas pessoas, olha que interessante isso, meus amados irmãos e amigos de ministério, a convicção dessas pessoas de que elas estavam certas, e eu temo que exista algum coração dessa forma aqui nessa noite. A convicção de que a conduta delas sobre essa terra é tão grande de que elas estavam certas que elas vão questionar com o próprio Senhor Jesus. Meu Deus, você consegue se imaginar diante do julgamento de Deus, e Deus dizendo: você é pecador e merece a condenação, e você falando: peraí, o Senhor não. O senso comum e a lógica nos apontam: Senhor, eu estou em dúvida, mas se o Senhor está falando, está certo, me condena porque eu mereço. É isso que aconteceria normalmente, mas essas pessoas, elas estavam tão convictas de que elas tinham uma vida com Deus, que elas dirão: mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu coloquei as minhas mãos sobre os enfermos e os curei. Como que o Senhor diz para mim: eu não os conheço, eu estava na sua casa? Irmãos, essa não é uma palavra para o ímpio, essa é uma palavra para quem está muitas vezes dentro da igreja e pensa que tem vida com Deus, mas está enganando a si mesmo, porque não está examinando a si mesmo e conformando as suas vidas com as Escrituras. Irmãos, isso aqui não é um clube social, isso aqui não é o Lions Club, isso aqui não é o Rotary, isso aqui é a igreja pelo qual Jesus Cristo derramou a sua vida para apresentar como santa e imaculada no dia do juízo. As nossas vidas têm que ser marcadas pela transformação que Jesus trouxe a mim e a você. Se isso aqui tem sido somente uma reunião para você se sentir melhor na segunda-feira, eu quero dizer que você não entendeu o que é a igreja. Isso aqui é um lugar para que a sua vida seja transformada.
Isso aqui é um lugar para que você possa se apresentar como noiva, sem ruga, sem mácula, sem mancha, no dia do juízo final. É para isso que o Senhor Jesus ele foi para o céu, para nos preparar lugar. E Ele enviou o Espírito Santo para poder conformar as nossas vidas com as verdades do Evangelho de Deus, com a verdade das boas novas de Deus, de que nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, mas agora o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e nós então fomos resgatados com braços fortes do poder das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. A quarta lição: sem perceber, a minha confiança se apoia nos bens terrenos. Versículo 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Irmãos, quando nós não nos atentamos para as verdades do Evangelho, as verdades das boas novas que mudam a vida do homem mediante o sacrifício de Jesus na cruz, nós nos tornamos crentes mornos, crentes nominais, que creem somente na nomenclatura da palavra, mas não creem de fato, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que crê terá a vida eterna, mas esses supostos crentes não demonstram com atitudes que tiveram suas vidas transformadas. Então eles começam a negociar com a sua consciência, onde Jesus já não passa a ser mais o suficiente, onde Jesus já não passa a não ser mais tudo que eu preciso na minha vida. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa empreendedora, geralmente eu sou otimista, até acima da média, no sentido de que eu sempre tenho uma visão muito otimista das coisas. E a minha esposa me segura: peraí, você esqueceu que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, isso pode dar errado. Puxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas mesmo sendo assim, muito otimista, né? Sempre acreditando, difícil alguma coisa me chatear. Isso é questão de personalidade, né? Mas existiram alguns momentos pelos quais eu passei tão difíceis, e antes desses momentos eu não entendia, por exemplo, uma pessoa que estava em depressão. Não entendia. Mas meu Deus, por que existe crente que fica em depressão? Eu não entendo. E aí eu passei por momentos em que a situação estava tão difícil, e quando dava domingo à noite, batia aquela tristeza, segunda-feira não dava vontade de levantar da cama. Falei: rapaz, acho que eu estou começando a entender o que é esse negócio de depressão. Eu falei: meu Deus, esse negócio é real, ele é além das nossas forças. Não estou conseguindo controlar isso, eu não estou conseguindo mais me motivar, eu não estou conseguindo ver que vai dar certo, eu não estou conseguindo ver que vai ter saída. Eu não sou essa pessoa, por que está acontecendo isso comigo? Até, irmãos, eu me lembrar que eu era um filho de Deus, até eu me lembrar que nada, nem ninguém, nem a fome, nem a espada, nem a nudez, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu disse: meu Deus, se a coisa não está bem financeiramente, eu vou ter riqueza no céu, eu vou morar numa casa celestial, não há motivo para tristeza. Se hoje a minha saúde não está bem, eu sei que eu vou ter um corpo renovado, um corpo transformado, porque eu não posso lembrar e pensar que a minha vida se resume somente nesses anos que eu estou aqui na terra. Eu preciso me lembrar que eu sou peregrino e forasteiro, que eu estou aqui só de passagem, que o Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflições, e se você é crente, você tem que ter aflições, porque muitas vezes a aflição, a luta e a dificuldade é instrumento de Deus para nos aproximar dele, para tirar os nossos pecados, para tirar aquilo que desagrada a Deus, e Deus usa esses meios. Por isso o Senhor Jesus, Ele não disse: talvez você passe por tribulação, mas Ele afirmou: no mundo tereis. Isso está no imperativo. Vocês vão ter.
aflição. Isso faz parte da vida do crente. Mas quando eu perco a visão de eternidade, eu começo então a olhar somente para as coisas terrenas. E muitas vezes eu começo a amparar a minha confiança nas circunstâncias do dia a dia. Eu penso, puxa vida, está tudo bem, eu não estou tendo uma vida cristã como deveria ser, mas graças a Deus tenho um emprego bom, uma família boa, família com saúde, todo mundo bem, está tudo certo, está tudo ok. Deus não está tão bravo assim comigo, acho que não tem muita coisa para mudar não. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas o Senhor diz, você não está percebendo que na verdade você é um desgraçado, não há graça sobre a sua vida, você está apartado de mim, miserável, pobre, cego e nu. Aquela igreja de Laodiceia, ela era reconhecida pelo seu sistema financeiro, e ela acreditava que ela era inabalável, ela era fortificada, mas o Senhor Jesus deu uma mensagem dura para aquela igreja, dizendo, você acha que você está bem, mas você está mal e indo de mal a pior. Sem perceber, a minha confiança se apoia nos bens terrenos. Em quinto lugar, o Senhor dá o seu conselho como Pai de amor. Sabe, irmãos, eu às vezes fico preocupado quando estou estudando a palavra, meditando, buscando aquilo que Deus quer trazer para a igreja. Muitas vezes vem uma palavra dura assim, e eu falo, meu Deus, mas não pode ser uma palavra mais, né? Glória a Deus, aleluia, e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A igreja vibra mais, o povo fica mais feliz. Mas irmãos, como nós já falamos aqui num dos tópicos, o Senhor ele disciplina o filho que ama. É justamente por nos amar, é justamente por querer o nosso bem, é justamente por querer a nossa alegria, que o Senhor ele nos corrige e dá o seu conselho como Pai de amor. A palavra de Deus nos diz, eu bem sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O problema, irmãos, é que Ele quer dar o fim que nós desejamos, que é a felicidade. Isso está intrínseco, faz parte da vida e do coração de cada ser humano a felicidade. O problema é que para alcançar esse fim, nós estabelecemos muitos meios que não são os meios do Senhor, e o Senhor está comprometido com o fim que nós desejamos e não com os meios. Então o Senhor vem e frustra esses meios, porque Ele vai nos dar o fim que nós desejamos, que é a felicidade que só pode ser encontrada nele. Então o Senhor vem e derruba todos os deuses, o Senhor vem e derruba todas as estátuas que nós levantamos no nosso coração, todas aquelas confianças que nós amparamos nelas, seja dinheiro, seja família, seja tranquilidade, seja saúde. O Senhor muitas vezes vem e derruba esses deuses de dentro de nós, para que os nossos olhos se voltem somente para Ele, porque Ele é suficiente. O Senhor Jesus é suficiente para suprir a alegria da sua igreja, e Ele está comprometido com o bem que nós queremos. Eu bem sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor dá o seu conselho como Pai de amor, por isso Ele nos diz lá no versículo 18: compre de mim o ouro, aconselhe-te que de mim compres ouro provado. Ele quer nos dar uma riqueza, mas uma riqueza espiritual, ouro provado no fogo. Não é um ouro falso, não é um ouro de tolo, não é um ouro com sujeira, é um ouro que foi provado no fogo. Toda a sujeira daquela pedra preciosa saiu, e Ele fala: compre de mim esse ouro, não aquilo que você acha que é riqueza, não aquilo que você acha que é valoroso, não aquilo na qual você tem se amparado. Aconselho-te que de mim compres ouro. Ele quer nos dar a riqueza espiritual. Abre Isaías capítulo 55. Versículos 1 e 2 diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas,
vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ora, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a loucura. Ó irmãos, porque nós temos dedicado tanto esforço no nosso dia a dia para buscar aquilo que o Senhor nunca nos mandou buscar? Por que a nossa atenção está voltada tanto nas coisas dessa terra, quando o Senhor nunca mandou nós confiarmos e buscarmos? Foi lido nessa noite aqui, as coisas dessa terra que são tão passageiras. O Senhor quer nos dar riquezas espirituais. Meus irmãos, dinheiro é muito pouco. Billy Graham certa vez falou assim: olha, seria para mim um rebaixamento muito grande eu ser eleito presidente dos Estados Unidos. Seria para mim uma queda muito grande. Ministro do Evangelho para presidente dos Estados Unidos. Porque Billy Graham sabia onde estava o verdadeiro valor. Não é o poder desse mundo, não é o poder aquisitivo financeiro que rege essa terra, mas são as coisas espirituais. Esse foi o erro de Judas, acreditar que Jesus se sentaria no trono ali de Israel, combateria os algozes de Israel, combateria todo o império de Roma e ali estabeleceria o poder novamente de Israel. Mas Jesus, ele disse: o meu reino não é dessa terra. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Vinde comprar sem dinheiro. Vinde comprar sem dinheiro aquilo que realmente pode satisfazer a vossa alma. Ainda no versículo 18, lá de Isaías, de Apocalipse, capítulo 3, pode voltar, por favor. Aconselho-te de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Irmãos, desde que o mundo foi criado a partir de Adão, quando Adão cometeu aquele pecado, a Bíblia diz que ele cozeu para si folhas de figueiras para tampar a sua nudez e da sua esposa Eva. Mas então o Senhor disse: Adão, onde estás? E ele: Senhor, ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Ora, olha o que o pecado faz, irmãos. Adão, ele se esqueceu de que Deus, ele era todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, soberano sobre tudo e sobre todos, e que um esconderijo ou que folhas de figueiras eram insuficientes para esconder a sua nudez e resolver o seu problema. Então ele achou que aquelas folhas de figueira poderiam resolver o seu problema. E nós não somos diferentes. Quando nós pecamos contra Deus, nós achamos que podemos resolver da nossa forma, mas não é da nossa forma que nós vamos resolver, irmãos. A forma que tem que ser resolvida é da forma de Deus. Vestes brancas. O Senhor, aquela cidade de Laodiceia era conhecida pela sua produção de lã, mas era insuficiente para cobrir a sua nudez espiritual. O Senhor disse: não adianta todo o seu esforço, Laodiceia, e todo esse potencial que você tem nesses tecidos para esconder o seu pecado, para tirar esse seu pecado. Você precisa de vestes novas. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Não é da sua forma, é da minha forma. Não é do seu tempo, é do meu tempo. Aconselho-te que de mim compres essas vestes brancas. Na parte final ainda do versículo 18: unjas os olhos com o colírio para que vejas. Aquele hospital que produzia aqueles colírios eram insuficientes para poder resolver a cegueira espiritual em que a igreja de Laodiceia se encontrava. Então o Senhor Deus diz: compres de mim o colírio
para que verdadeiramente unjas os teus olhos e passe então a entender a realidade espiritual da sua caminhada nessa terra. O Senhor dá o seu conselho, o Pai de amor: comprar ouro, riqueza espiritual, vestes brancas, abandono de pecado, colírios para os olhos, enxergue o que realmente tem valor. E por último, o Senhor nos corrige, porque anseia ver o seu plano de eternidade cumprido em minha vida. Eu vou ler novamente. O Senhor nos corrige, porque anseia ver o seu plano de eternidade cumprido em minha vida. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amado irmão, amada irmã, se você hoje aqui veio para buscar a presença de Deus, o Senhor, Ele diz que Ele te ama tanto, mas Ele te ama tanto e de uma forma tão especial que Ele não poderia deixar você caminhando da forma que você está caminhando, porque o Senhor, Ele não enxerga a sua vida somente no foco que você está enxergando, Ele enxerga todo o contexto da sua vida, e Ele sabe que para onde você vai caminhar se você continuar andando da forma que você está andando. Então Ele diz que Ele te ama tanto, e por isso Ele te corrige. Ouça a voz de Deus por detrás de ti dizendo: este é o caminho, ande nele, sem vos desviardes para a esquerda nem para a direita. Na harpa cristã tem um hino número 36 que eu gosto muito. Esse hino inteiro é maravilhoso. Na verdade eu gosto de quase todos os hinos da harpa, os 524 tradicionais, depois aumentaram um pouquinho, mas esse 36 é maravilhoso, porque ele fala sobre o tempo tão pequeno e tão passageiro que nós passamos nessa terra. E ele pede para Deus para que nada possa tirar a visão dele das coisas eternais. Se eu não esqueci, a primeira estrofe desse cântico diz assim: da linda pátria estou, bem longe e cansado estou, eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que eu vou. Olha o que ele diz agora: passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores, eu contemplo meu lar. Nada nesse mundo pode satisfazer o coração que serve a Deus, meu irmão. Nenhuma riqueza, nenhum carro, nenhuma casa, nada de saúde pode trazer a alegria que preenche o seu coração como o Senhor Jesus. Se coloque em pé, nós vamos orar. Feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça e coloque-se agora na presença de Deus. Converse com o seu Deus e peça para Ele agora revelar a você quais são os caminhos tortuosos que você tem andado. E como um filho, talvez nessa noite um filho pródigo, diga: Pai, eu tenho pecado contra os céus e contra a terra, mas Pai, eis-me aqui, Senhor, tão falho, tão pecador, com as minhas vestes rotas, sujas, rasgadas. Senhor, aquilo que o Senhor tem me entregado eu tenho gastado tão prodigamente, mas eis-me aqui, Pai, eis-me aqui com o coração contrito. Converse com o Senhor agora. O Senhor repreende a todo filho quanto ama. O Senhor te ama muito, meu irmão. Ele te ama tanto que Ele tem coisas tão grandes preparadas para você que Ele não poderia deixar você caminhando da forma que você continuava. Ele precisava trazê-lo de volta para o caminho que vai para a mansão celestial. Não deixe que passarinhos, não deixe que flores
não deixe que carros, casas, conquistas, planos ou projetos possam atrapalhar a sua visão espiritual, a sua visão do novo lar que o Senhor está preparando para você lá no céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença agora, Senhor, tão carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. E nós viemos te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos abraçar com aquele abraço tão maravilhoso, de um Pai de amor que não nos condena, quando humildemente nos achegamos diante do Teu trono, porque a Tua palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam, assim como aquele filho pródigo caminhou tão timidamente rumo à sua casa, mas o Pai lá estava, de braços abertos, e o Pai celebrou a sua volta, e o Pai colocou um anel nos seus dedos, sandálias nos seus pés e vestes novas, e celebrou a sua volta. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha celebrar a volta dos Teus filhinhos aos Teus caminhos novamente. Senhor, e não permita que mais nada nem ninguém possa nos separar deste amor tão grande que está em Cristo Jesus, porque um dia nós fomos justificados e nós queremos continuar a ser santificados até aquele grande dia em que o Senhor virá para buscar a Tua noiva. Senhor, guarda-nos em Tua presença, abençoa-nos, Senhor, e dê-nos uma semana abençoada juntamente contigo, com visão restaurada, colírio nos olhos. Senhor, meu Deus e Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos dar as riquezas espirituais verdadeiras, em nome de Jesus. Ouve a nossa oração e santifica-nos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.